Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, eu vou ensinar como que vocês montam uma IA de atendimento diretamente na API da Como, tá? Sem utilização de APIs de terceiros, tá? Essa IA, ela faz tudo que uma IA tradicional faz, só que assim, ela não responde diretamente para o lead, tá? O que que essa IA faz? Ela atualiza o cartão do lead com a resposta e a gente com um único comando a gente responde para o lead. Para que que serve essa IA? Ela serve para você treinar, validar ela, tá? Porque assim, a gente sabe que não é tão simples assim você criar um prompt, criar uma IA, e a IA sai respondendo ali do jeito que você quer logo de primeira. Então a gente cria essa IA, que pode ser uma IA que pode ser usada em produção tranquilamente, tá? Para auxiliar ali os atendentes, e também para treinar uma IA que futuramente venha a ser automática. Ou seja, quando a resposta, né, o output dessa IA não for de acordo ali com o que era previsto no prompt, a gente, a gente sempre ali refinando o prompt para que quando chegue a IA responda, ele tiver 100% ali, a gente passe ela para automático. Então é uma IA super importante que a gente utiliza aqui nos nossos clientes para estar validando, né? Treinando ela e assim, refinando dia a dia, assim que ela tiver 100%, a gente coloca ela para funcionar de maneira automática, tá? Aqui no nosso curso também a gente vai ter, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai ter a aula da IA principal, né? Que essa IA principal ela é dividida em 4 workflows, né? Que é a entrada de dados, que seria ali a entrada de dados, né? E aí a parte do buffer, a parte do agente principal. Esse agente principal aqui, ele já responde automático, ó, tá vendo? Que é esse fluxo aqui. Eu vou dar uma aula, vai ter uma aula disso daqui para vocês, tá? Lembrando que quem é aluno vai ter acesso ao workflow, tá? É, Também nós vamos ter a aula uma extremamente importante, que é essa aula aqui da criação do canal da Como Channel, API. O que que essa API Channel faz? Você, na verdade, vai utilizar como uma interface e você pode conectar outras fontes para usar como interface. Por exemplo, o WhatsApp Lite. O WhatsApp Lite vai ser descontinuado, certo? Mas nada impede de você continuar utilizando dentro da Como o WhatsApp ainda via QR Code através de outras APIs. Por exemplo, API Evolution, WhatsApp, ZAPI, né? Na verdade, com a criação dessa API Channel, você usa como uma interface. Então também vai ter um aulão sobre isso daqui. Foi bem complexo para montar. Isso aqui eu demorei aí umas 2 semanas, tá? Não é simples, mas também vai ter aula disso aqui, vai ter workflow aqui para quem é aluno para baixar, tá bom? É, não sei, a gente vai estudar ainda se esse workflow aqui vai ser 100%, esses workflows mais complexos vão ser 100% gratuitos, se vai ter um cupom de desconto para quem é aluno, a gente está estudando ainda. Mas a aula de como construir, como sempre, a gente vai entregar tudo aqui, que vocês sabem que a gente não esconde nada aqui, né? Como a gente vê vários vídeos aí no YouTube, da galera mostrando por cima, assim, não mostra como é que faz de fato, né? Então aqui, sem perder muito tempo, eu vou te explicar as funcionalidades, tá? Desse workflow, o que que ele faz. O que que ele faz? Ele filtra o controle de fonte de leads, ou seja, nesse caso aqui, eu estou filtrando ele para receber, para processar, né, só leads vindo da API oficial do WhatsApp. O que não for, ele não processa, tá? Mas aqui eu poderia deixar todas as fontes, tá? Os tipos de mensagem, tá? Eu filtro aqui o que é texto, áudio, PDF, imagens. A gente vai ter uma aula aqui de OCR, que seria o que? O processamento de PDF e imagens também, que vai estar aqui no curso, tá? Aqui é a parte do controle de texto, aqui de áudio, tá? O buffer, tá? Ó, a gente tem um conversor de áudio, né? E tem o buffer para recebimento de várias mensagens ao mesmo tempo. O que que seria isso? É, o lead enviou várias mensagens num curto espaço de tempo. Ao invés da IA processar uma por uma, a gente tem esse buffer aqui que a gente aguarda um determinado tempo, aqui eu coloquei 15 segundos, para ela processar as mensagens tudo numa única vez, tá? Aqui
é a parte do prompt, que é onde a gente, nesse nosso caso aqui, eu utilizo aqui o ClickUp para gerenciar os nossos prompts, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar a própria Como, tá? Para estar fazendo isso. E aqui é aonde atualiza dentro da Como, tá? Aqui é a atualização dos leads dentro da Como, e aqui é a memória, e aqui é a tool, e eu vou explicar aqui no decorrer aqui do fluxo, tá? Eu criei essa primeira parte aqui. O que seria isso? É antiduplicidade como. Por quê? Porque na como tem um bug que às vezes ele dispara um webhook e passa um determinado tempo, ele dispara o mesmo webhook, tá? Então, para que isso não aconteça, eu criei esse mecanismo aqui, tá? Mas a primeira coisa, você vai criar um nó é, desse tipo de chat, você vai copiar esse webhook e você vai lá na sua conta da Como, vai vir aqui em webhooks, vai clicar aqui em adicionar webhooks, vai colocar a URL aqui você vai colocar mensagem recebida. Vai colocar aqui e salvar. Eu não vou colocar porque a minha já está criada, tá? Então a gente volta aqui para o N8N, lembrando, né, que esse é um curso de automações e integrações IA, não é um curso focado em N8N, você tem que saber mexer ali no N8N para fazer essas automações, e aqui no nosso curso a gente tem aqui o melhor curso de N8N do mercado que a gente está indicando ali, que é do pessoal da Promovo Lab, do Luiz, tá? É um curso sensacional. Além de N8N, tem a parte de DevOps, de setup ali. Vale muito a pena, galera, esse curso. Então, a primeira coisa é a gente colocar o webhook lá dentro lá da Como, tá? Aqui, para vocês entenderem, eu vou vir aqui no WhatsApp e vou mandar uma mensagem para vocês aqui, entenderem. Boa tarde. Para vocês verem como, ó, já está rolando aqui. O webhook já recebeu a informação. Deixa ele finalizar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui foi de outra fonte. A minha é essa aqui. Pronto. Vamos lá. O que ele fez aqui, ó? Eu dei boa tarde, tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele vem aqui a origem, que é o aba, tá? Para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo, tá? Esse primeiro nó, eu pego a parte aqui do timestamp, tá? Que é esse daqui, ó. Create at. Por quê? Esse é o tempo exato que essa mensagem foi criada e enviada, tá? Então, assim, para que não. Para uma mensagem passar aqui, na verdade, é muito difícil acontecer. Ela teria que enviar no mesmo minuto, no mesmo segundo, no mesmo milésimo, né? Então, assim, isso daqui é uma data única, né? Então, toda vez que chega uma mensagem, eu verifico se essa mensagem já está no Redis. O Redis é o quê? O nosso banco de dados em cache, né? Que ele é volátil, né? A gente usa ele por pouco tempo. Então, como foi a primeira vez que esse webhook foi enviado, aqui eu verifico se ele já existe ou não. Lá no Redis ele não deu que não existe. Então eu cadastro ele aqui, tá? Eu cadastro ele aqui, aquela data. Por quê? Porque se for enviado em duplicidade, quando ele vem fazer um get aqui, esse timestamp aqui vai ser o mesmo resultado. O que vai acabar acontecendo? Ele vai chegar aqui no if e ele não vai passar, tá? Então foi uma maneira que eu achei aqui de conter essas duplicidades, tá? Aqui é o controle. O que eu faço aqui? Nesse nó set aqui, eu pego todas, quase todas as variáveis que vem aqui do webhook, tá? Então eu pego aqui a mensagem, o tipo de mensagem, incoming que é a entrada, a origem, a UABA, o nome de quem enviou, o ID do lead, o ID da conversa e o ID do chat. No caso de áudio, viria aqui, mas como não é áudio, não veio essa variável, tá? E aqui, esse switch, ele filtra aqui o tipo de mensagem, nesse caso aqui foi um texto, né? Então ele filtra aqui se é texto, se é imagem, se é áudio, tá? Então aqui eu pego aqui o texto que foi enviado, tá? E aí aqui eu salvo lá no Redis mais uma vez, né? Para o quê? Para a gente usar o buffer. Ou seja, quando eu puxo aqui no get, se tiver mais de uma mensagem aqui,
ele não vai prosseguir. Por quê? A primeira mensagem sempre passa, ó. Tá vendo aqui, ó? É, é menor ou igual a 1, a quantidade de mensagens, tá vendo? É um array aqui de mensagens. Então, assim, se eu tivesse enviado 2 mensagens, o que iria acontecer? A primeira mensagem ia passar, ela ia ficar aqui aguardando 15 segundos, a segunda mensagem ia vir aqui, ela não ia passar, porque ia ser maior que 1. Só que depois de 15 segundos, eu venho e faço um get de novo, e aí vai aparecer todas as mensagens aqui, entendeu? E aí eu ia enviar essas mensagens de uma única vez para o agente principal, tá? Então, aqui eu tenho esse set, que é onde eu pego junto, né? Quando tem mais de uma mensagem. Eu vou criar um exemplo aqui para vocês verem. E aqui é o prompt. Ao invés de você colocar o prompt aqui dentro do agente de IA, o que eu faço? Eu pego aqui o prompt que já está lá no meu ClickUp e ele de maneira simultânea, né? Se qualquer alteração que eu fizer, ele já altera aqui também, tá? Para vocês saberem o que eu fiz aqui, ó. Eu vou lá no meu ClickUp, por exemplo, ó, esse aqui, ó, prompt aula SDR. Bem simples, ó. Toda task, né, toda tarefa, ele tem esse ID aqui, tá vendo? Ó, esse ID. Se você vir aqui no ClickUp, é só lógico que você vai ter que acessar com a sua chave de API, você vai ali em task, get, e faz o get daquela tarefa, tá? Mas você também pode fazer isso, ao invés de você ficar toda hora entrando no N8N aqui, alterando o prompt, você pode fazer? Você pode ir lá direto na Como. Como que você faz isso? Você vem aqui, ó, por exemplo, eu criei esse prompt auxiliar aqui, ó. Criei um cartão de lead e tá como prompt auxiliar. Dentro desse lead, eu coloquei aqui o prompt. Tá vendo? Ó, e aí esse lead aqui, ó, 18 48 74 63. Voltando lá no N8N, se eu venho aqui, ó, faço um get desse lead aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, deixa eu pegar um manual trigger aqui, ó. Manual trigger. Vou fazer um teste aqui. E eu vou desligar isso aqui. Olha o que acontece. Ele puxa ali a nota, ele puxa ali a nota ele puxa ali a nota daquele lead, tá vendo? Então, se você vier aqui e quiser colocar os seus prompts aqui dentro de uma nota de um lead da Como, você pode colocar. Você vai colocar aqui, ó, onde ele está o ClickUp aqui, e nessa parte aqui do System Message, você vai puxar essa parte aqui, ó, esse texto aqui que é o lead, entendeu? Então você pode pegar e alterar o prompt ao invés de ficar entrando no N8N, alterar lá dentro do, do, do IA, da IA, você pode ir fazendo por aqui, criando várias versões, entendeu? É só você alterar lá, indo lá e alterando o número do lead, entendeu? Você vendo qual versão é melhor. Então aqui o céu é o limite, né? É uma maneira que você pode também, se não tiver o ClickUp, você pode usar a própria Como para fazer isso, tá? Aqui dentro da IA, eu estou usando o GPT-4o, tá? Mas tem o O-Mini, eu gosto de usar o 4o porque ele responde bem, assim, eu acho que é o melhor que tem ali da OpenAI ali para usar. 4.1 também tá legal para usar. Aqui é a memória, eu estou nesse caso aqui usando o Postgres, tá? Que é o Supabase, tá? Mas aqui você pode usar a ZEP, que é uma memória vetorial, e o Redis também você pode usar, dependendo do seu caso aí, que é uma memória volátil, tá? Esse Tink aqui é como se fosse um cérebro auxiliar, que ele não deixa a IA alucinar, né? Aqui, essa IA aqui é do meu marketplace, tá? Então, essa parte aqui é do meu banco de dados aqui dos meus produtos, que tem todos os produtos, a descrição, os links, né? Que no próprio prompt já tá ali. E aqui é uma memória inteligente. O que essa memória inteligente faz? Eu vou entrar aqui. Cadê ela? O que essa memória inteligente faz? Toda vez que essa memória é acionada, ela vai lá no banco de dados lá do Postgres, né, do Supabase, ela pega todas ela pega todas o contexto da conversa, e esse agente aqui é um agente que ele vai pegar, esse daqui, ó, eu coloquei o prompt dentro aqui para vocês verem, ó, tá? Eu poderia ter colocado dentro do ClickUp também. O que ele faz? Ele pega, ele extrai, dentro de todo o histórico de conversa, ele extrai os dados mais relevantes, tá?
ele extrai os dados mais relevantes e aí retorna para aquela IA principal. É como se fosse uma memória auxiliar, tá? Então, para você ver, ele tem a memória principal, tem o TINC aqui, que é o cérebro que não deixa alucinar, que também é uma memória auxiliar, e aqui é essa memória inteligente, tá? Essa memória inteligente aqui, ó, você consegue usar em qualquer IA que você montar aí, tá? Se você for usar o Supabase. Então, eu limpei aqui a tabela do Supabase, tá? É, das conversas, tá? Para criar conta no Supabase é bem simples, tá? Eu vou gravar uma aula para vocês, só mostrando aqui, mas não tem segredo nenhum, tá? Então, eu excluí todos os dados da tabela, e aí vou fazer um teste com vocês agora, tá? Vamos lá no WhatsApp, vamos conversar lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Aí aqui eu vou perguntar para quem fala. Vai eu mostrar para vocês o buffer, tá? Então vamos lá no N8N. Caramba. Então ali ele gerou a primeira execução, certo? Que foi o boa tarde, né? Vamos lá. Ó, vamos ver que mensagem é essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Com quem eu falo foi a segunda mensagem. Você tá vendo que ele parou aqui, ó, na lista, ó, porque é maior que um, tá vendo que aqui a lista tinha mais que duas mensagens? Ele parou aqui. A primeira mensagem, que foi o buffer, ela passou, tá vendo? Que quando chegou aqui, ó, ele fez um get, ó, só tinha a primeira mensagem. Só que ele ficou 15 segundos aqui, esperando. Só que depois eu mandei lá com quem eu falo, quando eu fiz o get, depois de 15 segundos, ele veio aqui. Aí o que que eu faço? Eu junto tudo aqui, ó, numa única string e mando aqui pra IA, tá vendo? Olá, boa tarde, com quem eu falo. A IA respondeu, olá, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Marketplace Atende Fácil. Com quem eu falo, por gentileza? Né? Porque foi uma das orientações que eu coloquei no prompt. Caso o lead não tenha o nome na memória ainda, para ela sempre iniciar uma conversa perguntando o nome, né? E dar seja bem-vindo, né? Então, beleza. Aí aqui, ó, o buffer, você vê como que ele funciona, né? A segunda mensagem, ela morre no meio do caminho aqui, ó, né? Então, se eu tivesse mandado três mensagens, aqui depois dos 15 segundos aqui, quando eu fosse fazer o get, ele ia aparecer aqui, ó, ia mandar uma única mensagem aqui para IA, tá? Isso aqui é um diferencial aqui que ninguém é difícil você também achar alguém que ensina a fazer exatamente dessa forma, tá? Tem várias formas mirabolantes aí que o pessoal ensina, mas essa daqui é a forma mais simples e é a que melhor funciona, tá? E aqui você pode colocar o tempo que você quiser aqui, beleza? Tá. Então vocês viram como que é o buffer na prática. Agora nós vamos lá no banco de dados. No banco de dados, você está vendo que ele já gerou uma linha do uma e uma linha da I, que é a resposta da IA. Então toda essa conversa ela vai ficar armazenada aqui no banco de dados. E tá vendo aqui no Session ID, que tem o número, aqui tem o número do lead, ó. Então você consegue puxar pelo número do lead ali todas as conversas depois e fazer o que você quiser, né? Relatórios, insights, tá? Aqui o céu é o limite. É o ouro, na verdade, né? A conversa entre a IA, né? E o usuário, né? É, beleza. Aí, e agora eu vou lá dentro lá do CRM. Vamos lá. Tá vendo aqui? Aqui é o cartão de lead que gerou, certo? Tá vendo aqui? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Marketplace da Tente Fácil. O que que ele fez? O que que a IA fez aqui, ó? Pra vocês entenderem. Ó, ele veio aqui, o Noteput, eu fui lá no campo da Como lá, de resposta, ó, tá vendo aqui, ó, resposta IA, ó, resposta IA, tá vendo? Eu atualizei esse campo pelo output da IA, beleza? Aqui, esse outro update, lead que eu tô atualizando a data, tá? Porque a data aqui, quando você usa o Community Node, você tem que usar o timestamp. O que que eu fiz? Quando você atualiza, ele já coloca aqui, tá vendo? Ó, a data. Aí eu aproveitei e peguei essa data que ele gera, ao invés de ficar gerando um código aqui, tá? Aí,
Como eu disse para vocês no início do vídeo, é uma IA é, que a gente usa nos clientes ali para a gente validar ela primeiro e pode ser usada como uma IA auxiliar para toda uma equipe, entendeu? É, para ter sempre um parâmetro ali, uma sugestão da IA pra, antes de responder. Por exemplo, você bateu o olho aqui e falou, pô, legal essa resposta da IA. Simplesmente, o que, que você coloca aqui? Ó? Você coloca isso aqui e coloca assim, ó, IA. Já vem aqui, ó, já responde e já envia, ó. Entendeu? Ó, se eu ir aqui no WhatsApp, ó, então é bem dinâmico isso daqui. Então você, além de você estar treinando ali a IA, ela não é automática, mas você com apenas, ó, aqui, ó, com uma. Aí vamos lá voltar lá no. Vamos lá voltar no WhatsApp. Aí eu vou perguntar aqui. Vocês realizam setup do N8N? Vamos ver. Ó, já vi aqui pra como. Vamos lá na IA, ver como que ela se comporta. Ó, vamos ver aqui. Aí eu vou, depois da mensagem aqui, eu vou mandar um áudio, tá? Pra mostrar pra vocês como que funciona ali a descrição do áudio. Vamos ver se já atualizou o cartão do lead. Ó, tá vendo? Já atualizou. Aí quer dizer que, ó, sim, oferecemos o serviço de instalação e setup do N8N. Esse serviço inclui a configuração completa da plataforma N8N. Ainda tá vendo que tá executando ainda aqui? Ó, só para vocês verem aqui, ó. Foi exatamente. Ah, tá. O que acontece aqui? É... Nesse prompt, depois eu vou até arrumar isso aqui. Eu pedi para ele quebrar em linhas, né? Para ele não mandar em um único bloco, tá? Mas o certo aqui, isso aqui depois é só na parte ali de arrumar o prompt. Pedir para ele não responder em uma única linha, tá? Por quê? Isso aqui que eu utilizo, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui pulou uma linha, tá vendo? Então, assim, isso aqui que eu utilizo é no, naquela IA automática, que ele vai quebrando em várias linhas para não parecer que é um bot, né? Mas eu acho que aqui ele trouxe tudo. Eu acho que eu tô viajando, cadê? IA. Não, ele traz tudo, ó. Eu tô viajando, tá certo, tá, gente, ó. Tá vendo? Ele pegou aqui, ó, vamos lá no WhatsApp, ó. Tá vendo? Assim, oferecemos serviço de instalação, tal, tal, tal. É... Eu vou fazer outra pergunta aqui. Vocês fazem instalação da API Evolution também? Ó, mandei um áudio. Então, mandei um áudio. Vamos ver como se comportou. O áudio chegou aqui. Ele chega como um arquivo, tá vendo? Então, aqui no controle, ele traz todos os dados e né, o tipo de mensagem, né? Que ele vem aqui, ele vem como áudio, né? Então aqui ele pega esse caminho e esse áudio ele vem naquela URL, nesse payload aqui, ó, na parte de attachment link. Isso aqui ele fica salvo dentro da API da própria Como, tá? Aí o que, que você faz? Você vem aqui ó, no HTTP request, faz só um get com aquele link, ele vai baixar o arquivo. Baixando o arquivo, você vai mandar ele lá para a API da OpenAI, para ele fazer a transcrição, dessa maneira aqui, ó, exatamente do jeito que tá aqui, tá vendo? Nesse, nesse endpoint. E aqui ele já faz a transcrição, tá vendo? Vocês fazem a instalação da API Evolution, ele já transcreveu, e aqui a mesma coisa, passa pelo buffer, e aí vem aqui na Como e atualiza aquele campo. Ó, sim, realizamos o setup, vamos ver aqui, ó, é o mesmo é o output da IA. Ó. Sim, realizamos o output setup e tal. Vamos voltar lá no CRM. Se você for verificar aqui no CRM, ó, já atualizou aqui. Se você vier aqui colocar IA, ó, já veio aqui. Você vem no WhatsApp, ó, tá vendo? Assim, realizamos a instalação e setup da API Evolution. O link, o valor, né? Que ele vai lá no banco de dados, né? Que aqui, ó, ele foi lá no banco de dados, tá vendo? Ele trouxe aqui todos os meus produtos aqui do Marketplace, ó, com essa query aqui.
e atualizou o cartão do lead, sempre com a resposta mais. Tá vendo? Ele traz aqui, ó. Sempre a data da última atualização, tá vendo? Que é essa data aqui. Então, essa é a melhor maneira de você treinar uma IA para sua própria empresa, para o seu cliente, porque ali ele não vai responder de maneira automática, e ali ele vai toda hora atualizar aqui no cartão do lead, e simplesmente vocês viram aqui como é simples, né? Apenas com uma tecla aqui vocês conseguem já responder para o lead. E caso vocês verificarem que não é a melhor resposta, aí a gente vai moldando o prompt ali até o prompt ficar 100% de acordo com o que o cliente quer. E é isso, pessoal. Acho que essa aula ensinando a usar a API a IA da Como, na Como, né, utilizando a própria API da Como, né, que seria a parte ali do webhook, eu, é, sinceramente, assim, eu nunca vi uma aula, já vi aula de pessoal ensinando, mas por cima, assim, não abrindo nó, explicando passo a passo como é que faz, né? E aqui a gente não tem essa, não. A gente entrega tudo aqui que a gente sabe. E essa é uma IA auxiliar, né? Além dessa IA auxiliar, ela tem aquela memória inteligente que eu já mostrei para vocês como que funciona, né? Que também ela é além de ter o Tink aqui, ela é uma outra IA, né? É uma outra IA, na verdade, que é assim focada na memória, né? Para a IA não se perder, tá? E nas próximas aulas, a gente vai ter a aula da IA, que ela já responde de maneira automática. Então, por exemplo, ó, se você entrar aqui no cartão do lead, você vai conseguir, por exemplo, você vai conseguir desligar a IA. Tipo assim, nesse daqui não faz sentido desligar porque ela não responde automático. Mas você vai conseguir desligar a IA caso o lead você não queira mais que a IA responda automático ou é um cliente seu já, entendeu? Você vai ter essa chave aqui, você vai ter essa possibilidade. É, vai ter aula de follow-up automático, de classificador automático. Então, assim, muita aula boa. Só que, assim, essa seria ideal aprender a fazer isso aqui, sabe, tá rodando, tá legal, aí para as próximas fases, né? É aquele negócio, né? Eu também sou formado em gastronomia, e assim, quando a gente entra na faculdade, a gente já quer fazer aqueles pratos, né? Mas aí o cara não sabe nem fazer arroz e feijão direito. Então, assim, um arroz e feijão bem feito, devagarinho, porque aí vai chegar uma hora, né? Você pegou, pô, tá legal, eu fiz uma IA auxiliar aqui, pô, tá rodando legal. Aí eu vou, não, agora eu vou passar pra, né, que eu tenho confiança mesmo, que ela tá respondendo tudo certinho e tal, eu vou passar pra IA automática. E é isso, galera. A curva de aprendizagem é essa, paciência, mas uma hora vocês conseguem. Eu não sabia nada, aprendi, né? Foi ali estudando. Então é isso. Não tem nada difícil, é dedicação e estudar. Que com o tempo aí vocês já estão feras. E para você aqui, ó, implantar no seu negócio ou oferecer para um cliente, quanto que você acha que valeria uma IA dessa para você oferecer para qualquer cliente seu aí? No mínimo aí uns 3 mil, você poderia cobrar uma recorrência, né? Só a implantação, a criação ali, né? Então assim, e esse template aqui vai ficar na aula para quem é aluno, tá bem? Forte abraço para vocês aí e até a próxima aula.